Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a segunda parte da nossa correção, né, do concurso FITO. Estamos falando aqui da prova de PEB 1, tá? Então vamos lá, já agradecendo a todo mundo que curte, compartilha, que comenta aí no canal, né? Que, enfim, dá o seu like, deixa o seu like e vamos para a prova. Vou aumentar aqui para ficar melhor, para a gente visualizar. Vamos lá, paramos na questão de número 38, visando integrar conceitos teóricos à prática educacional, livro de Paniza. Ensinar matemática na educação infantil nas séries iniciais, análise e propostas 2006, reúne textos de vários especialistas no ensino da matemática. Esses textos buscam estimular debates e novas maneiras de ensinar a matemática para as crianças nessa fase de escolarização. No capítulo 1, intitulado Reflexões Gerais sobre o Ensino da Matemática, Paniza adverte que as pesquisas didáticas e as preocupações atuais dos professores expressam claramente uma problemática central. Não é possível tratar o tema da aprendizagem e o ensino da matemática sem se referir seriamente à questão do sentido, da ideia do número, do raciocínio lógico-matemático, das relações lógicas entre os conjuntos e da escrita convencional dos números. Aqui você precisava realmente ter aí lido esse texto, né? Porque ele vai buscar aqui uma ideia específica que é explorada lá no capítulo 1, falando, né, das preocupações dos professores e de uma problemática central, né? Que não é possível tratar o tema da aprendizagem, o ensino da matemática, sem se referir seriamente à questão do sentido, né? Do sentido. Então, não é da ideia do número, nem do raciocínio lógico, nem das relações lógicas entre conjuntos, nada disso, é do sentido, né? E aí é sempre importante, quando você está estudando matemática, você compreender, né? Entender a matemática de uma forma que aquilo tenha uma espécie de, vamos dizer assim, significado para você, né? Você entender aquilo de uma forma que você consiga entender a lógica, as reflexões que estão ali, né, na solução dos problemas, enfim. Então, é A de amor do sentido. Lembrando que esse gabarito, né, ainda não é o oficial, né, porque a VUNESP não soltou ainda. Mas depois você confere lá se tiver alguma coisa errada, né, mas a gente acredita que deve estar aí a maioria certa dessas questões. A Constituição Federal de 1988 estabelece que a educação é um direito de todos. A Lei Federal 9394 LDB, por sua vez, dispõe que a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, aí coisas que estão no DNA da educação, né? E dispõe também que um dos princípios do ensino é a igualdade de acesso e permanência na escola. Essa questão de permanência na escola é abordada por Carvalho, 2003, em seu artigo Sucesso e Fracasso Escolar, uma questão de gênero, que destaca sua preocupação pouco explorada por outros estudiosos sobre o fracasso escolar ser maior entre meninos do que em meninas. A esse respeito, Carvalho defende que sua experiência de vida tem mostrado que a frequência das crianças nas classes de reforço é principalmente de meninos negros e pobres. Para ele, desfazer esse nó, para ela, né? Desfazer esse nó e pensar essa questão com toda a sua complexidade, sem cair no preconceito e na culpabilização das vítimas, ainda é algo muito distante de nós, algo impossível no contexto capitalista, uma herança da sociedade escravista, um desafio teórico e prático para nós, uma conquista política a ser atingida. Também aqui, né, um texto bastante interessante, esse texto Sucesso e Fracasso Escolar, uma questão de gênero, né, da autora,
que trabalha esse tema, né, Carvalho, e assim, muito interessante, porque tem dados, traz ali gráficos e fala realmente dessa questão de gênero, desse fracasso aí escolar dos meninos, e também fala da questão tanto da questão racial, da questão da pobreza, né? Então, tudo isso aí está dentro desse texto, muito interessante, vale a pena ler, não é tão longo assim. E aí, né, você tem que saber, entendido esse texto, né, não é uma questão tão fácil, porque você tinha que ter realmente lido o texto para entender o que o autor, né, está falando disso e dessa complexidade, para que a gente não caia, né, para desfazer esse nó, para que a gente não caia no preconceito e na culpabilização das vítimas. Tudo é culpado, as pessoas são culpadas, são responsáveis. Então, aí ele coloca algo muito distante de nós, não, algo impossível no contexto capitalista também não, uma herança da sociedade escravista não, e o que o autor coloca é um desafio teórico e prático para nós, né? Então, pouco estudado ainda, o Temer, ela mesma aborda isso e ela fala, é um desafio teórico, né? Para a gente entender o porquê isso ocorre com mais profundidade e também na prática, né? É um desafio teórico e prático. Como a gente pode reverter isso aí? Questão 39 de dado. Questão 40, uma questão que eu achei a mais difícil. A mais difícil. Tanto é que eu tive dúvidas aqui, né? Vou marcar o gabarito aqui, mas fiquei com uma dúvida danada. E aqui fala do capítulo 8 da obra O Diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem, de Thelma Vaz, né, que cai muito aí nos concursos da VUNESP, destaca o desenvolvimento profissional permanente, pois hoje em dia o trabalho do professor no modelo construtivista de aprendizagem, pautado no ensino pela resolução de problemas, precisa ir além da formação inicial, porque essa é insuficiente para seu desempenho na sala de aula e os estágios contribuem pouco para a formação prático-reflexiva do professor. Weiss ressalta que a formação de professores deve ser permanente, fundamentada no trabalho de reflexão e de estudo, e propõe ainda que essa formação ocorra a partir, aí da elaboração do projeto profissional de cada docente da escola, da tematização da prática que deve estar documentado, do desenvolvimento do plano de ensino, do uso da tecnologia educacional, da realização do microensino. Olhando lá o capítulo 8, a gente identificou aí a letra, letra B, da tematização da prática que deve estar documentada. Mas eu fiquei com dúvida, confesso para vocês que fiquei com dúvida nessa questão, tanto pela questão do uso da tecnologia educacional, elaboração do projeto profissional de cada docente, porque ela meio que margeia esses temas também, A tematização da prática é importante, está lá no livro também, E a documentação disso também. Portanto, eu entendi gabarito B, mas confesso que foi uma questão que me deixou com muita dúvida mesmo. Talvez na prova eu nem sei se eu marcaria assim de cara a letra B, mas eu fiquei com muita dúvida, mas aí fui olhar o livro lá e tal, não foi uma questão fácil essa, uma questão que dá realmente assim, precisava daquela leitura muito atenta para você não errar essa questão, tá? Marquei letra B, pedi até ajuda dos universitários, pedi ajuda da minha amiga Elza, que é uma concurseira excelente, Falei, Elza, dá uma olhada aí nessa questão aí, é B mesmo? Ela achou que é B também, Ela até falou B, eu também acho, Mas ficamos na dúvida, D e tal, mas, cravamos aqui letra B, vamos ver o gabarito amanhã, para ver se a gente acertou o B de bola, B de bola aí na 40, questão difícil essa, hein? 41, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 2008 tem como objetivo o acesso à participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades superdotação nas escolas regulares.
orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais e garantindo, entre vários aspectos, a transversalidade da educação especial. Desde aí, essa aqui era fácil, né, gente? Aí, aquilo que eu sempre falo, pensar a nossa lei é em inclusão desde a creche até onde a pessoa quiser, né? Superior, pós-graduação e tal. Aí quando fala que educação infantil até o ensino fundamental, excluiu ensino médio, excluiu educação superior, educação infantil até educação superior. Bom, né? Incluiu bastante. Né? Não está pós-doutorado, pós-mestrado, né? Mas vamos ver aqui. Pós-doc, né? Pós-doc. A educação infantil até o ensino médio. Aqui tirou o ensino superior, portanto a B está mais completinha. Ensino fundamental até o ensino superior, excluiu a educação infantil. Ensino fundamental até o médio, excluiu infantil, excluiu o superior. Portanto, a mais abrangente, a mais ampla é a letra B de bola, né? Lembrando, né, que educação superior aqui englobou tudo, né? Na verdade, englobou pós-doutorado, pós-doc, né? Englobou tudo. Eu falei isso, mas, né? Ó, me ligar, né? Educação superior vai tudo isso, portanto, da creche até o pós-doutorado, se a pessoa quiser. Portanto, letra B de bola, né? B de bola, corrigindo aí o que eu falei, né? Não, educação superior, não, lógico, educação superior tá o pós-doc, tá tudo, certo? Portanto, 41, letra B de bola. Vamos para 42, clássico na prova da VUNESP, Mantuan 2013, apresenta as questões legais referentes à inclusão das pessoas com deficiência e o direito à diferença, propiciando a participação dos alunos no processo escolar e geral na medida das capacidades de cada um. Destaca as questões referentes à diferença de identidade, distinção entre diferença e diversidade, bem como incluir e o excluir, e também os vários tipos de pedagogia. Diante da questão da inclusão, Mantuan propõe a pedagogia da diferença que, né? Então, Mantuan, sempre falo para vocês, tá resolvendo, tá vendo uma prova, abre lá Mantuan, porque Mantuan sempre cai num caderninho, anota as principais ideias para você não errar. Adota o trabalho colaborativo organizando-se em redes, no qual circula horizontalmente sem hierarquia. Todos têm que ensinar e aprender no ambiente escolar. Boa, né? Combina muito com o DNA da educação. Trabalho colaborativo, redes, né? Redes, várias interações aí. O saber circula horizontalmente, ó, no mesmo patamar ali, democraticamente falando, né? Horizontalmente, não tem verticalmente aquela coisa que vem de cima para baixo, né? Então, olha aí, sem hierarquia, ó que legal. Todos, palavra também que está aí no DNA, tenho que ensinar a aprender em um ambiente escolar. Portanto, o gabarito na cara aí já a letra A de amor. Aí você marca a letra A de amor sem olhar as outras? Nunca, vamos conferir se é realmente letra A de amor. Entende o ensino e aprendizagem escolares de alguns alunos como restritos. A palavrinha que não combina com o DNA da educação. Restrito. Currículo adaptado. Já falei para vocês, Mantuan, né? Currículo adaptado, essas coisas. Não é a cara de Mantuan. Então, restringiu aqui, ó, né, a currículos adaptados, objetivos educacionais reduzidos. A educação é ampla, não reduzir, restringir, não são palavras que combinam com o DNA da educação, e critério de avaliação abrandados. Portanto, confirmamos a letra B, jamais. C. Deve facilitar as atividades dos alunos de inclusão, bem como sua certificação de terminalidade escolar. Facilitar, não, né? Também não está de acordo com o pensamento da Mantuan. Congela as identidades dos alunos. Nossa, nada a ver com congela, nunca tinha visto. Em função dessa estabilidade construída, estabelece um campo específico, uma fórmula padrão para atuar como cada uma delas. Ó, como restringiu, fórmula padrão, gente. Não dá, né? Receita de bolo, não.
tem um caráter estático na educação. Educação é dinâmica, né? Que celebra identidades estáveis, prontas, as quais se impõem como representativas de grupo que buscam, entre outros objetivos, a afirmação social. Portanto, a mais ampla, né? A mais bela, a mais chamativa, aquela que fala de colaboração, sem hierarquia, saber que circula horizontalmente, é a letra A, de amor, né? De amor, adota o trabalho colaborativo Mantuan. Vamos aqui para número 43. Para de balançar a tela, Fábio. O Decreto Federal 7.611 de 2001 estabelece em seu artigo 3 os objetivos do atendimento educacional especializado, que visam prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular e garantir serviços de apoio especializados de acordo com as necessidades individuais dos estudantes, garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular, fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino-aprendizagem e assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis e modalidades de ensino. Aí vai falar do artigo 4, isso tudo é artigo 3, né, do Decreto Federal. E o artigo 4 dispõe que cabe, blá, 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 estimular o acesso ao atendimento educacional especializado de forma complementar ou suplementar ao ensino regular. Assinale a alternativa que completa a lacuna do texto, né? Então, compete, o artigo dispõe que cabe a quem estimular o atendimento ao educacional especializado? À Secretaria da Pessoa com Deficiência, ao Ministério da Cidadania, ao Ministério Público, ao Poder Público, à escola. Qual que é mais amplo aqui, né? É claro, poder público, né? Porque poder público são vários entes aí, né? Entra todo mundo aí, né? Escola, ministério, sociedade, todo mundo. Então, né? A sociedade não, só se for organizada, né? Nem organizada, aí não entra no poder público, mas entra escola, ministério público, né? Secretaria, tá? Não, sociedade aí, né? Não entraria nesse caso, mas olha só, ao poder público, né? Isso exatamente que está no artigo 4, tá? Então, letra D, de dado, né? De deficiente. Portanto, gabarito letra D. 44, em seu artigo, tornar a educação inclusiva, como essa tarefa deve ser conceituada. A escola, né? Acho que é assim que fala, hein? Apresenta os vários aspectos e desafios da educação educacional. Esta área permanece confusa quanto às ações que precisam ser realizadas para que a política e a prática avance. A escola destaca que o desenvolvimento da inclusão nos envolve na tarefa de tornar. Também não achei essa uma questão tão fácil, né? Fui até consultar lá minha amiga Elza, né? Porque alguns livros a gente conhece assim, mas não conhece tão a fundo. E esse é um livro que eu fiquei muito na dúvida, né? Nesse artigo eu fiquei muito na dúvida sobre isso. Aí diz aqui, claras as políticas públicas sobre a obrigatoriedade da educação inclusiva que determinam a aplicação de valores e práticas adotadas internacionalmente em diferentes sistemas de ensino. B. Explícitos valores que servem de base para nossas ações práticas e políticas e para a nossa aprendizagem sobre como melhor relacionar nossas ações e valores inclusivos. Objetivas e precisas as políticas práticas educacionais culturais visando a inclusão dos deficientes no mercado de trabalho. Públicos os projetos que servem de base para nossas ações de inclusão em todos os espaços da nossa sociedade. E evidente nossas ações e práticas explicitadas nas propostas intersetoriais destinadas à educação inclusiva, né? Tirando a letra C aqui, que limitou a mercado de trabalho, portanto, a gente já cortava ela de cara, né? As outras são alternativas que, se você realmente não tiver lido o texto, vai ter muita dificuldade, né? E aí, eu consultando aí, aqui gabarito letra B de bola, né? Explícitos valores que servem para nossas ações práticas e políticas e para a nossa aprendizagem sobre como melhor relacionar nossas ações e valores
a valores inclusivos, né? Portanto, o gabarito letra B, essa questão também considerei bastante difícil, né? Uma questão ali que muitas alternativas deixavam em dúvida, né? A letra D, né? Fiquei ali pensando e tal, tá? Mas aí, conferindo realmente no texto, é letra B, de bola, mas não foi uma questão fácil também, né? Aqui, número 45, o artigo de Haddad e de Pierro, 2000, sobre escolarização de jovens e adultos, apresenta uma visão panorâmica ao longo dos 5 séculos da história do Brasil, mas detém o olhar sobretudo na segunda metade do século XX, em que o pensamento pedagógico e as políticas públicas de educação escolar de jovens e adultos adquiriram identidade e feições próprias, a partir das quais é possível e necessário pensar o seu desenvolvimento futuro. O artigo também comenta que em 1996, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, famoso FHC, foi idealizado um programa de alfabetização inicial com apenas 5 meses de duração, destinado prioritariamente ao público juvenil e aos municípios e periferias urbanas em que se encontram os índices mais elevados de analfabetismo do país. Esse programa foi implementado em 1997 e denomina-se, né, Programa Nacional de Alfabetização, de Educação e Cultura, MOBRAL, Movimento Brasileiro de Alfabetização, PAS, Programa de Alfabetização Solidária, D, Programa de Ensino Supletivo e E, Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania. Esse, particularmente, 45, eu responderia muito tranquilamente, porque participei deste programa, né, fui capacitador dos alfabetizadores em parceria com a universidade, né? Então, dei aula lá de capacitação para os jovens alfabetizadores, para jovens e para os jovens do Nordeste, né? Da cidade de Capela, em Alagoas, e da cidade de Poço Branco, no Rio Grande do Norte. Então, inesquecível. E aí, letra C, Programa de Alfabetização Solidária, né, que tinha aí como madrinha a dona Ruth Cardoso, esposa do Fernando Henrique Cardoso, né? Então foi um programa que tinha uma proposta, né? Os jovens vinham lá, os alfabetizadores, eles vinham de outra cidade, né? Então a gente recebeu lá em Santos, em Cubatão, esses jovens de Poço Branco, jovens adultos, né? Que a gente fazia a capacitação deles para que eles realizassem, né, essa alfabetização nos seus locais lá, para combater, diminuir os índices de analfabetismo. Foi muito legal, aprendi muito nisso. Nossa, uma experiência fantástica na número 45. Essa fez eu ter lembranças, aí, boas lembranças. Moran, 2015, aborda a educação e a adoção de metodologias ativas, tais como ensino por projetos de formas mais interdisciplinar, o ensino híbrido ou blended e a sala de aula invertida. Para esse autor, todas as escolas podem implementar o ensino híbrido, misturado tanto as que possuem uma infraestrutura tecnológica sofisticada, como as mais carentes, assim como todos os professores. Mas, nesses casos, todos os processos de organização de currículo, as metodologias e os tempos e espaços precisam ser revistos. De acordo com Moran, nessa direção, é preciso. Não, vamos cantar, não, né? Vamos lá. Capacitar coordenadores, professores e alunos para trabalhar mais com metodologias ativas, com cursos mais flexíveis, com inversão de processos, primeiros aulas online, primeiro atividades online, depois atividades em sala de aula. Bem interessante essa, hein? B. Treinar os gestores públicos e os funcionários das escolas para fazer a manutenção dos equipamentos de informática e controlar. Nada a ver, né, gente? Já a palavra treinar já é meio esquisita no DNA da educação. E o funcionário fazer a manutenção, nada a ver essa aqui, né? Promover curso de formação continuada aos professores e supervisores de ensino com a finalidade de avaliar o processo de aprendizagem dos alunos com a adoção de metodologias ativas. Também nada a ver, né?
promover curso para professor e supervisor, né? Ficou estranho. Que as instituições escolares e seus profissionais aprendam sobre a aquisição e a manutenção de equipamentos tecnológicos com vistas à adoção de metodologias ativas e currículos mais adaptados. Não, né? Aqui fala, ó, mesmo, né? Mesmo com uma infraestrutura tecnológica sofisticada, as mais carentes, portanto, não. Que diretores, professores e alunos dominem o serviço de manutenção, de novo, insistiu na manutenção, né? E o sistema de programação, né? Programação, não precisa, né? Obter sucesso no ensino híbrido. Portanto, é realmente letra A, né? Que já começa a capacitar coordenadores, professores e alunos, olha como é mais amplo, né? Para trabalhar mais com metodologias ativas, cursos mais flexíveis, com inversão dos processos, né? Primeiro atividades online e depois atividades em sala de aula. 47, vamos lá, Barbosa 2007 destaca que para garantir o caráter de universalização das crianças é preciso defender a interlocução com a diversidade social e cultural das crianças e adultos, das culturas familiares e suas formas de socialização, das culturas consideradas legítimas e ilegítimas promovidas pela escola. Para Barbosa, uma escola de qualidade somente pode ser construída na tensão entre os conhecimentos universais construídos e socialmente compartilhados e as singularidades, complexidades, generalidades, identidades e pluralidades. Aí a pergunta, né, fez uma referência pura ao texto, né? E aqui o texto vai falando da importância da diversidade social, as formas de socialização, e aí ele fala que, né, uma escola de qualidade tem que existir a partir de uma, né, pode ser construída a partir de uma tensão entre os conhecimentos universais, né, aí conhecimentos amplos, né, do mundo em geral, e as singularidades, aquelas particularidades ali, aquelas coisas específicas, aquilo que torna aquele lugar singular, né, assim, diferente, né? Então, portanto, letra A de amor, tá? Uma questão que realmente ali cobrou a letra do texto, né? Todinha ali, e as singularidades. Claro que dava para você pensar, né? Ou seja, contrapor, né? Aquilo, essa tensão entre por exemplo, o global e o local, né? Um mundo globalizado e as questões muito específicas ali de um local, de uma comunidade ribeirinha, de um rio, de uma comunidade, né? De uma pequena comunidade urbana, enfim, tá? Então aquelas características bem específicas, aí ele fala dessa tensão, né? Então, singularidades. A 48, a lei municipal do município de Osasco, 4.701 de 2 de julho de 2015, né? E aí, gente, não cobraram nada de estatuto da FITO, né? Caiu muito pouco da legislação local, né? Que institui o Plano Municipal de Educação, aí os cachorros começam a latir aqui, gente. É sempre assim. Eu tô gravando, eles começam a latir. Né, que institui o Plano Municipal de Educação, estabelece no artigo 1º que, a contar da publicação dessa lei, o referido plano terá duração de A, 25 anos, 20 anos, 15 anos, D, 10 anos e 5 anos. Essa foi fácil, né, gente? Aí, né, o que eu sempre falo, planos normalmente municipais de educação, Plano Nacional de Educação, normalmente tem duração de 10 anos, né? 10 anos normalmente, viu, gente? Eu já vi plano bienal, né? Mas é raro. Mas, nesse caso aí, uma questão muito tranquila, objetiva, né? Aquilo que eu falo, sempre que tem número, preste atenção, prazo, número, né? Foi bem tranquilo, tá? Vamos ver aqui, ó. O artigo 3 da Lei do Município de Osasco, 4.701, de 2 de julho de 2015, que institui o Plano Municipal de Educação de Osasco, estabelece as metas previstas para seu período de vigência, sendo que essas deverão ter como referência o censo demográfico e os censos, né? Aí, estaduais do ensino fundamental e médio, estaduais da educação básica e superior, nacionais da educação básica e superior, nacionais da educação infantil e do ensino fundamental, municipais da educação
básica. Aí, gente, é aquilo, vai na mais ampla, né? Sempre pensando, tem que ter como referência o censo demográfico e os censos nacionais da educação básica e superior, ou seja, né, a mais abrangente aqui. Portanto, letra C, né? Uma questão que é aquilo que eu falo, que dava para pensar no DNA da educação, pensar sempre amplo, né? Se você tivesse lido a lei aqui, também responderia, né? Portanto, letra C de casa, né? E vamos para a última questão, a derradeira, número 50. A resolução CNE-CB 4 de 2010 define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Estabelece que o currículo é composto pela formação básica comum e pela parte diversificada. Olha quanta informação, você já pode aí captar e ir anotando, né? Sendo que o artigo 15 afirma que a parte diversificada enriquece e complementa a base nacional comum, prevendo o estudo das características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da comunidade escolar. Ó a singularidade aí, né? Por isso que eu falo, ó os temas assim entrelaçando, perpassando todos os tempos e espaços curriculares constituintes do ensino, né? Independente do ciclo da vida no qual os sujeitos têm acesso à escola. Aí aqui infantil ensino fundamental, fundamental e médio, né? Portanto, gente, aqui cobrou a letra da lei, né? O preenchimento aqui desse espaço e do artigo 15, e aí o artigo 15, né? Tá aqui mencionado 2 vezes, fala o quê? Perpassando todos os tempos e espaços curriculares, constituindo do ensino fundamental e do ensino médio, né? Portanto, letra D de dado. Assim a gente termina a nossa correção, né? Espero que tenha ajudado vocês. Terminamos, né? Terminamos. Aí são só folhinhas aqui. Terminamos a nossa correção. Gente, um grande abraço. Vou tentar corrigir a do infantil, né? Peguei a prova agora, estou ainda analisando aqui para a gente também publicar aí a correção do infantil, mas é sempre bom para você perceber como que a VUNESP está cobrando alguns temas, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.